a família perde a confiança. Ó, bingo, jogo do bicho, loteria, tem idosos, gente, que gasta a aposentadoria toda no jogo. E a gente sabe que esse vício aí também afeta toda a família. Então, esse é o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Eu conto com a sua participação. Você que conhece alguém, teve um familiar, tem um familiar que vive também esse drama, participa com a gente aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Luana Marocchio. Lu, obrigada pela sua participação. Boa tarde a todos. Uma boa tarde para você. A gente quer saber a partir de que momento, né? É um prazer, é um lazer, que às vezes a gente vê, principalmente os idosos, embora a gente saiba que hoje também tem outros tipos de jogos que envolvem a juventude, mas principalmente os idosos. A partir de que momento que isso pode se tornar um vício? Olha, quando a gente fala de vício, né, são as mesmas áreas que afetam um dependente químico, por exemplo. Quando a gente fala de vícios, a gente está falando também de transtorno mental, né, o transtorno de controle dos impulsos. Então, para ser um transtorno, para estar nessa gravidade do vício, a gente precisa sempre contar com a frequência e a intensidade. Então, quanto mais o idoso se expõe ali, né, quanto mais ele vai aos jogos, quanto mais ele gasta, tem uma observação legal também para fazer, porque quando a gente fala de jogos, a pessoa que joga e se torna viciada mesmo, ela nunca fala das perdas. Esse é um dos sinais de alerta que a família pode ficar prestando atenção. Ela sempre vai falar que está ganhando, ela nunca vai falar das perdas. Né? Interessante isso, a gente observar já esse sinal. Agora, por que é tão comum a gente ver um idoso começando a se envolver, a ter o prazer de fazer jogos de azar? Por que isso é tão comum? Olha, a fase idosa, assim, o Brasil, né, tem poucas políticas públicas para idosos, são pessoas que ficam muito sozinhas, geralmente são viúvos, né, ou divorciados, acabam ficando sem aquela rede de apoio mais presente, porque os filhos estão trabalhando, os netos estão estudando, se é uma pessoa aposentada, e viúva, e ou separada, ela acaba ficando mais tempo sozinha. Né? Então, isso se torna um prazer, óbvio, né? Tendo em vista que gera toda essa recompensa aí dopaminérgica, acaba ficando mais dependente por conta disso, porque é um momento também que ela está se sentindo bem, né? Liberando neurotransmissores do bem-estar e prazer, e tem a companhia de outras pessoas, porque são jogos mais de antigamente, né? Onde reúnem pessoas. Ela não está sozinha fazendo isso. Verdade. Vamos fazer o seguinte, então, vamos convidar, gente, a Rose Soares para o nosso bate-papo. Ela vai participar com a gente pela internet. Escuta só o relato dela. O marido era viciado em jogo, não é isso? Isso trouxe vários problemas para o casal, para a família, Rose. Obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os telespectadores. Roberta, ele tinha um vício de jogo, não só de jogo de bicho, como jogo de sinuca e jogo de lotérica, né? Mas eu nunca vi assim um resultado do jogo dele. Sempre perdia. Eu sempre brigava, falava, reclamava, né? Porque gastava. Era muita dificuldade para a gente naquela época, né? Os filhos tudo pequeno. E era uma luta danada. Ele nunca aceitava quando eu reclamava. Sempre tinha briga, sempre tinha problema. E chegou uma época que ele ficou tão viciado que ele dava até o relógio quando perdia. Ou seja, o dinheiro foi acabando e o que ele tinha ali de bem material, ele também foi colocando na aposta. Sim, às vezes ele bebia, como ele gostava de beber, ele era alcoólatra, ele jogava, fazia o jogo lá e quando ele perdia para a pessoa, ele dava bebida em troca, né? Chegou a esse ponto, tanto que ele ficou doente, né? Teve problema de úlcera e eu me separei dele depois de muito tempo, luta, né? Muita garra, muito brigar e chamar atenção. E cada vez as coisas piorando, eu me separei dele. Ele já estava doente, daí depois da separação, ele aprofundou mesmo nos jogos. E ele era militar, né? Meu finado marido era militar. Quando estava de folga, era 24 horas, 48 horas dentro de um bar, jogando e bebendo.
Aí não tem mulher que aguente, não tem família que supere isso, né? Fica complicado. Sim, Foi eu já dos trabalhava, motivos do sempre término. trabalhei fora, né? Tinha meus filhos, eram pequenos ainda. Então, dona Rose, esse foi, inclusive, um dos motivos do término do seu casamento? Sim, teve outras coisas a mais que eu não quero citar aqui agora, né? Falta de respeito, traição, mas o problema mais pior de todos que eu achei foi a bebida, porque a gente nunca ia para frente. Eu trabalhava, sempre trabalhei fora e lutava, e com a criança tinha uma das minhas filhas que era muito doente, asmática. Era uma luta danada, né? Às vezes eu podia trabalhar, às vezes não podia ir. E aqueles problemas, né? Eu ficava sobrecarregada, muito nervosa, e transmitia aqueles problemas para meus filhos também. E foi uma batalha dura, né? Só aliviou depois que eu pedi o divórcio. Deixa eu aproveitar, porque a senhora falou tanta coisa importante. Fica aí que eu já volto a fazer mais perguntas para a senhora, porque eu quero aproveitar a presença aqui da Luana Marocchio. Olha só que interessante, ela falou da associação da bebida com o vício em jogos. Um vício aí alimenta o outro, pode alimentar o outro, Luana? É interessante que a Rose falou, porque é exatamente isso. Todo transtorno mental, ou a grande maioria deles, tem uma comorbidade, né? Então, às vezes, esses idosos, eles já têm um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, né? O álcool, por si só, é uma substância depressora, né? Então, é isso. Ele vai liberando esse sistema dopaminérgico, né? De recompensa, vai ficando frustrado, aí se afoga na bebida. E uma coisa vai mantendo a outra. Meu Deus, gente, aí entra num ciclo que fica difícil sair. Daqui a pouquinho a Luana também vai falar pra gente como que a família consegue intervir, principalmente se tratando da terceira idade, porque é difícil um pai querer ouvir o filho. É muito difícil. Olha só, tem um comentário aqui do Anderson Souza. Ele diz: jogo na loteria há mais de 20 anos. Nos últimos 4 meses, perdi quase R$5.000. Quando eu fui olhar o extrato do banco, né? Faço jogos na loteria online, já perdi mais de 100 mil nos últimos 20 anos. Enfim, ele fala, já tentei parar, mas não consigo. E ele ainda fica na esperança de recuperar o que perdeu. Luana, qual é a dica que você deixa para o Anderson? Anderson, em primeiro lugar, eu sinto muito, né? Porque realmente, se você já está verificando tantas perdas assim, que assumir, né, que você tem um problema, que você não está conseguindo sair sozinho, já é um ponto muito bom. Então, assim, procura um psiquiatra, faça um tratamento medicamentoso, um tratamento psicológico, né? Um psicoterapeuta especializado vai ajudar você a se organizar comportamentalmente falando. E, assim, é um comportamento, né? A gente vai trabalhando aos poucos, mas os ganhos são muitos. E, assim, é melhor lidar aceitando com aquilo que você perdeu hoje e até agora não pode recuperar, do que perder ainda mais. Agora, é interessante que ele consegue se identificar, né, como uma pessoa dependente do jogo. Tem gente que não aceita. Sim. Fala que não, que é lazer, não, que é meu momento de distração, final de semana, que eu estou fazendo de modo esportivo, né? Quando que a família, e como que a família pode ajudar essa pessoa nesses casos? Exatamente assim, encaminhando para um profissional, né, um psiquiatra, se precisar da medicação, um terapeuta, né, um psicólogo especializado para esse tipo de transtorno. Porque quando há prejuízos clínicos significativos na vida, né, do idoso ou de qualquer pessoa que seja, a gente precisa intervir, mesmo sendo pessoas mais velhas que nós, né? Porque ela já está sem a capacidade, né? Já está sem aptidão para decidir o que é bom para ela. É ainda mais difícil, É ainda Luana? mais difícil, porque idosos entram, né, numa fase assim de uma certa rebeldia, né, teimosia. Eles não aceitam. Eu lembro muito a minha avó, assim, ela fumava cachimbo. Cara, como era difícil tratar isso com ela. Até que o médico, né, o geriatra mesmo comentou com a gente na época. É melhor deixar ela passar o resto da vida fumando do que tirar agora, porque ela já estava com fibrose pulmonar. Então, assim, é uma questão de saúde, nem tem nada a ver com vícios em jogos, mas é difícil intervir, mas a gente não tem outra opção. Então, precisa adotar estratégias, né, junto aos filhos, reunir e tudo mais, tomar conta do dinheiro desse idoso por um tempo, se for necessário, e tratar as comorbidades. Como eu falei, é muito comum.
esse idoso já ter um transtorno depressivo, já ter um transtorno ansioso. Não é só o Tem vício alguma pelo coisa jogo. por trás do vício? Geralmente tem, Beta. É muito Uma difícil ansiedade, um uma transtorno depressão. vir acompanhado. Sim, ainda mais pessoas... Eu atendo pacientes de 78 anos que são viúvas há mais de 30 anos, né? Então, essa pessoa, se ela não tiver um lugar social inserido, possivelmente ela vai acabar adoecendo por outras vias, né? Seja de vício, de jogos ou outras coisas. Gente, tem mais e mais comentários, inclusive você que ligou a televisão agora, a gente está falando sobre o vício em jogos, principalmente com foco na terceira idade. Se você tem um relato, conhece alguém, vive essa realidade dentro da sua casa, manda pra gente também o seu comentário no nosso Facebook, viu? Fala S, tudo juntinho. Também tem um comentário aqui da Vânia Souza. Ela diz que o pai é viciado em empréstimo. Todos que ligam para ele oferecendo, ele aceita, ele topa fazer o empréstimo, né? E que hoje teve que tomar o celular dele. Teve o tempo de receber até R$90 para passar um mês. Isso também pode ser um vício, Luana? Sim, por conta dessa liberação da dopamina no cérebro, né? E é isso, que idoso é esse, né? O que ele faz no dia a dia? Porque a maioria dos filhos, se tratando de idoso, quando está na sua rotina de trabalho, filho, marido, casa, não tem nem noção do que esse idoso está fazendo em casa. Não tem como mesmo, porque cada um tem a sua vida, né? Nem estou falando isso como um julgamento, mas a partir do momento que você sabe o mínimo da rotina do seu pai e da sua mãe, que é idoso lá, e de preferência que esteja viúvo, né, que esteja mais isolado sozinho, é legal a gente ficar atento, né? Não é como um filho, mas filhos que começam usando drogas, a gente também começa a ver os primeiros passos, né? Nos bastidores mesmo a gente estava falando sobre quando são outras drogas, por exemplo, a gente consegue perceber, né? O cheiro, etc., comportamento. E aí, no caso de um jogo, fica mais difícil, né? Descobrir se a pessoa realmente está viciada, né? Exatamente. Né? Não tem cheiro, a gente não tem nada material ali, né? Porque geralmente ele vai até um local para fazer, né, o jogo, para fazer as apostas. E aí, talvez, vai da família tentar acompanhar mais de perto. Conhecer esses amigos, né, dos pais, saber como é que é a rodinha deles. Olha só, também tem um outro comentário aqui da Jana, ela diz: boa tarde, Beta. A minha mãe era tão viciada no jogo do bicho que ela nos abordava todos os dias para saber o que tínhamos sonhado. Olha isso, para ter palpite. E perdia mais do que ganhava. Só parou quando entrou para a igreja, né? E aí ela entendeu mesmo que precisava dar um basta aí no vício, né? Que a gente sabe que isso a pessoa só vai perdendo, literalmente, né, Luana? E fica escravo, né? Você, assim, no fundo, a sua mente, naquele momento, por conta dessa liberação de neurotransmissores, pode até te enganar. Mas, no fundo, a gente sabe que não está sendo legal, né? Só que, realmente, é um transtorno mental. A pessoa não consegue sair disso sozinho. Como o Anderson mesmo relatou aí, né? Tem também um comentário interessante, do Júnior Gottes. Ele diz: Roberta, boa tarde. Ele falou que conhece pessoas que não são idosas, né? Mas são super viciadas em jogos de azar, até mesmo online. O que diferencia, Luana, um jovem, né, viciado em jogo e um idoso? Tem alguma diferença? E, por exemplo, se a pessoa não tratar essa dependência com o passar dos anos, ela pode ir aumentando? Sim, porque vício é vício, né? Se tratando do cérebro, o sistema vai funcionar da mesma forma. Acontece que é aquilo que a gente estava falando anteriormente. O jovem, ele está mais visto por você, né? Tendo em vista que é seu filho, é menor, depende de você. É um dinheiro que você está mais no controle de que está saindo. E o idoso, não. Geralmente, ele já é aposentado, está lá sozinho, você não sabe como que ele gasta, como que ele passa o dia. Né? Mas em termos de vício no cérebro, o mecanismo é o mesmo. Também tem um outro relato aqui muito interessante da Tereza Migliorelli. Ela diz: boa tarde, Roberta. Então, eu tinha um irmão que adorava jogar e morreu sem ter nada. Ele tinha bar, casa boa e morreu sem nada e brigava com todo mundo. É muito interessante porque você, logo no início da entrevista, você disse que geralmente ele só quer falar dos ganhos e não contabiliza as perdas. E quando vai ver, perde tudo mesmo, né? Exatamente. Até porque gera muita vergonha, constrangimento, né? Eu lembrei de um caso agora muito interessante, se cabe, não é de vício, mas um amigo meu foi comprar uma sanfona, foi até não sei que estado comprar essa sanfona, achou no LX e era um idoso, ele achou meio assim, enfim, ele foi, chegou lá,
o senhor falou bem... Não, ele vendeu a sanfona, na verdade. E aí chegou lá, o idoso falou, rapaz, eu nem falei para minha família que eu estava vindo comprar essa sanfona, porque se fosse golpe... Aí ele dividiu o pagamento para o meu amigo ir até lá, né? Porque senão o meu amigo ia achar que era golpe, para o meu amigo ir e tudo mais. Porque se fosse golpe, eu nem ia falar para minha família. Então, eu nem contei que eu comprei. Né? Exatamente. Então, o idoso tem muito isso. Possivelmente era um senhor de posses, né? Mas olha que espertinho. Ele fez depósito de várias contas para a família não perceber que ele estava comprando ou ia investir em algo mais alto, porque uma sanfona é muito caro, né? Olha, então quer dizer, ele vai tentando criar estratégias para esconder da família, assim como qualquer outro viciado faz. Exatamente. É importante a gente prestar atenção, que às vezes a gente vai olhar no bolso da calça do pai, né? Na maleta, na bolsa da mãe, tem lá um papelzinho do bingo. Então vamos começar a prestar atenção da frequência. Isso, a frequência e a intensidade. Quando a gente fala de qualquer transtorno mental, a gente tem que se atentar a isso. A frequência e a intensidade, né? O quanto isso está acontecendo, o quão intenso é, né? Quantos meses direto está acontecendo. Se estiver desconfiado, tem uma conversa franca, olha a conta bancária, faz uma investigação, se oferece para ir junto no jogo. Ah, mãe, pai, posso ir junto com você? No bar tal ou no lugar tal? Também tem um outro comentário aqui do Márcio. Ele diz, boa tarde. Ele fala até de onde é, mas a gente vai preservar um pouco da identidade das pessoas, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês, esses relatos verdadeiros que faz a gente levar esse alerta para todo mundo, viu, gente? Ele diz que tem 47 anos e joga há mais de 25 anos. Já perdeu muito dinheiro, até mesmo com as máquinas caça-níquel, desde aquelas máquinas de 25 centavos até as máquinas que jogam até R$10 por rodada. Mais uma vez a gente vê aqui que uma pessoa que reconhece que está viciado. E qual é o tratamento, Luana? Tem tratamento? Qual é a forma da pessoa sair disso? Bom, o tratamento psiquiátrico, se o psiquiatra decidir por medicação, ele vai ser assistido dessa forma medicamentosa. E a terapia, né, com o psicólogo, geralmente a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, trata muito bem dependente químico, dependente em jogos, né, que é esse transtorno do controle de impulsos, que engloba tudo isso, engloba tricotilomania, que tira os cabelos, engloba a cleptomania, esse transtorno do controle dos impulsos, engloba todas essas compulsões, né? Gente, tem um relato muito triste aqui da Esther. Olha, eu cheguei a me arrepiar, gente. Ela diz, Roberta, aqui perto de casa tem um bar que fica aberto 24 horas. Tem sinuca e os idosos ficam lá todos os dias. Já vi alguns deles dormindo. Gente, olha que triste, dormindo no ponto de ônibus que tem na frente do bar e acorda, volta e meia e volta. Assim que acorda, dormiu no ponto de ônibus, volta para o bar para jogar. E é triste, Luana, que a gente viu nessa reportagem que nós exibimos, que essa pessoa ela vai perdendo a confiança da família. Sim. Não só os bens materiais, o relógio, como disse a Rose, nesse relato do ex-companheiro dela, mas a confiança, a família vai perdendo a confiança nesse ser também. Exatamente. E provavelmente já devia ser um idoso, né? Um ser humano que estava um pouco isolado, digamos assim, né? Sem muitas relações. Enfim, e aí acaba tendo essa confiança traída, né? A família se sente traída, acaba ficando isolado ainda mais se essas, como é que eu digo, essas medidas não acontecerem de uma forma muito saudável também. Porque a gente não pode excluir uma pessoa dessa, né? Pelo contrário, inseri-lo numa atividade física, né? Em grupos de idosos. Tem aqui o comentário também da Maria. Ela diz, meu pai era tão viciado em jogo que perguntava ao vizinho, né, o que também tinha sonhado. Perguntava para o vizinho para decifrar o sonho e até placa de carro que via nas propagandas de TV. Ele anotava um número para jogar. É interessante porque a pessoa, tudo gira em torno do jogo. Tudo gira em torno. O vício é desse jeito. Ele alastra a família inteira e traz muito sofrimento e dor por conta disso. Porque tudo vai ao entorno disso. Também tem aqui uma contribuição do comentário do Márcio Santos. Gente, ó, tô amando, viu? Muito obrigada pela audiência de vocês. Que ele diz, sempre essas máquinas têm uma premiação que supostamente vai sair a qualquer momento, mas nunca sai. Geralmente essa premiação promete pagar aí R$2.000.
E a gente também tem que ficar atento, né? Até porque jogos de azar são proibidos aqui no nosso país. Exatamente. Então, o que tem de cambalacho aí por trás, a gente nunca sabe. A gente não pode servir de besta, né? De bobo. Não, ainda mais idosos que são alvos fáceis para golpes e tudo mais, né? Ó, e aí quando a gente vê a polícia fazendo alguma ação para aprender bingo clandestino na Praia do Canto, a gente só vê idoso, né? A gente só vê idoso, principalmente. Também tem mais comentários aqui. O Nico fala que conhece pessoas que têm vício também em produtos de beleza, maquiagem, perfumes, até cirurgia. Esse é assunto para uma outra pauta, mas é interessante também, Nico. Também tem outro comentário aqui da Mari Ferraz, que diz que, gente, a Mari fala que o esposo é viciado em jogo. Ela é casada com ele há 44 anos e ele já fez muitas dívidas. Hoje não tem nenhuma confiança nele, ela que tem que ficar com o cartão. É um relato bem parecido com o que a gente viu com a Rosa e que a gente sabe que isso pode destruir casamento. Exatamente, a confiança e tudo mais, né? A pessoa fica como, entre aspas, uma babá da outra, né? E não tem um companheiro ou uma companheira que seja, né? É muito triste mesmo. O vício, ele realmente traz muita dor para a família. É um assunto sério. Olha, é essa a nossa intenção, essa a nossa proposta, levar esse alerta até os lares, para a gente prestar atenção, que às vezes a gente fala muito dos filhos, né? Para a gente prestar atenção muito nos filhos, o que os filhos estão fazendo, se eles estão jogando muito na internet, se não estão, olhar a mochila das crianças. Mas a gente também precisa olhar para o nosso marido, a gente também precisa olhar para a nossa esposa, olhar para os nossos pais, porque às vezes tem um sintoma por trás, uma ansiedade, como a Luana disse, uma depressão, que pode estar encaminhando aí para esse sentido, né? Exatamente. E assim, tem outras formas da gente liberar neurotransmissor de bem-estar e prazer, né? A atividade física é o melhor ansiolítico para qualquer idade, só que é o menos procurado, né? Porque a recompensa dele não é imediata, tipo ir na geladeira, abrir e comer um docinho gostoso que a gente vai ver aqui hoje. É porque hoje pode, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa colocar, né, atividades no nosso dia a dia que liberem isso. Então fica a dica, atividade física, faz bem para a saúde. Se reunir sempre em família, né? Ter Isso bons aí. papos, intimidade. Amor cura tudo. Tá certo, Lu. Né? Obrigada, viu, Obrigada pela sua a você. participação. Adorei seus esclarecimentos. Agradeço também a dona obrigada. Rosa que participou com a gente. A gente ia voltar com ela, mas deu um probleminha no Skype, mas o relato dela foi bem forte.